momento em que vamos ouvir a tua voz por meio do teu servo. Que ele seja apenas e tão somente um instrumento nas tuas mãos, para que quando ele falar, o Senhor fale por meio dele e a tua mensagem chegue ao nosso coração e produza aquilo que o Senhor espera que seja produzido. Por favor, em nome de Jesus, eu peço em favor do meu amigo e irmão em Cristo, o teu servo, nesta noite. Amém. É a nossa oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui novamente. É sempre um prazer estar com vocês. Me sinto em casa aqui, bem acolhido. Ouvir dos irmãos enquanto se cumprimentam e dizem assim: nós amamos vocês. Não tem palavras melhores para a gente receber do que essa. Saber que tem pessoas que oram por você. E esse é o tema que a igreja, nesses 54 anos, ela está buscando refletir. Buscar o verdadeiro amor. É sempre um tema para nós que nos desafia a viver uma vida cristã que possa mostrar ao mundo, à sociedade, e a uma sociedade pós-moderna, como nós estamos vivendo, que a razão da nossa vida é Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses. Eu separei esse texto. O pastor me ligou, eu ia iniciar, eu estava em uma outra igreja pregando, e aí eu recebi uma mensagem. Ainda bem que eu vi a mensagem naquela hora, era para ver a mensagem mesmo, né? E aí então ele falou: para que eu pregasse hoje aqui, que na verdade não era bem, era o convite do pastor é uma ordem, né, pastor? E graças a Deus pude estar aqui e mandei uma mensagem para o Wesley também, para que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando a família. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 7. Esse texto é um texto maravilhoso, porque nos faz pensar sobre o ser igreja e vivermos em gratidão ao Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim o texto: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite. E o Senhor, pela tua graça e misericórdia, tem usado a minha vida, como tem usado a vida do pastor Ezequias, do pastor Wesley, Senhor, e de tantos pastores que usam a palavra, Senhor, para pregar o Evangelho. Mas agora, Senhor, eu peço que o Senhor também use a minha vida
para transmitir aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor falou comigo no meu coração, e que eu possa transmitir com clareza, Senhor, à igreja, para que possamos buscar realmente o amor na nossa convivência, na nossa vida, Senhor, juntos como irmãos, possamos estar vivendo esse amor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos 54 anos de existência dessa igreja. Pelos irmãos que há 54 anos atrás se comprometeram a estarem plantando aqui nesse bairro uma igreja. E os frutos, Senhor, são muitos. Nós queremos também ter uma palavra de gratidão pela vida desses irmãos. Muitos já estão com o Senhor e agradecemos pela memória deles, Senhor, pela vida, pelo testemunho deles e pela dedicação e amor ao Evangelho. Ó Deus, que possamos seguir esse exemplo também e continuar perseverando até aquele grande dia, o dia que o Senhor virá buscar a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pensar aqui hoje sobre uma igreja unida por laços afetivos. A igreja, ela deve crescer em gratidão ao Evangelho. E a mensagem central aqui dessa parte desse texto, se nós colocássemos uma mensagem central, seria: a comunhão cristã é aquilo que nos une em Cristo. Esse tema aqui, ele tem relação profunda com a carta de Filipenses, porque a carta de Filipenses, ela é uma carta que Paulo escreve em momentos muito difíceis. E essa carta, ela fala da alegria que deve predominar na nossa vida, independente da circunstância. Paulo ainda ele está reafirmando o seu amor pela igreja. E ele está colocando aqui para nós os motivos da sua oração. E esse texto aqui, ele vai nos mostrar a razão da unidade da igreja. A segurança de Paulo em relação aqui aos irmãos filipenses, ela se deve ao fato de que eles são fruto da obra do Senhor. E Paulo tem uma gratidão, e essa gratidão que Paulo tem é uma gratidão cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Porque foi uma visita, e ele está escrevendo 10 anos depois da primeira viagem que ele realizou ali naquela cidade. E foi um momento difícil também ali. Tiveram muitas provas ali naquela cidade, vitórias, porque as pessoas que se converteram plantaram aquela igreja. Mas Paulo, ele tem gratidão. E nós queremos pensar hoje aqui sobre uma igreja unida, e unida por laços afetivos. Amém, irmãos? Eu sou unido com os irmãos aqui por laços afetivos. E com muitos irmãos que estão espalhados por diversas igrejas ao redor do Brasil. E até fora do Brasil. E é interessante porque uma igreja unida por laços afetivos, ela possui estreita relação fraternal. O verso 7, olha só, Paulo, ele está olhando para essa igreja. Os olhos de Paulo continuam voltados aqui para a igreja,
E ele diz o seguinte: olha, é justo que eu assim pense de todos vocês. Por quê? E ele faz aqui uma declaração maravilhosa sobre a igreja. Eu estava pensando nessa passagem, eu estava refletindo, eu falei, é exatamente aqui o sentimento que deve ter todo pastor. Ele diz assim: eu trago vocês no meu coração. Que coisa maravilhosa. Que sentimento pastoral aqui. Paulo traz a igreja no coração dele. E é necessário a gente entender que ter alguém na mente é uma coisa. Ou lembrar-se de alguém. É possível para todos nós aqui termos pessoas na nossa mente, na nossa lembrança. Mas, irmãos, ter alguém no coração, isso pede para todos nós aqui, requer de todos nós uma comunhão profunda. A comunhão cristã é o que nos une em Cristo. E Paulo lembrava aqui dos irmãos e trazia esses irmãos guardados no coração. É como diz aquela canção famosa, o autor, ele diz assim: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, né, dentro do coração. E Paulo, ele se alegrava aqui, trazendo no coração aqueles irmãos, porque ele entendia que aqueles irmãos tinham participado da graça juntamente com ele. Que graça é essa? Que graça que ele está se referindo aqui? A graça que ele está falando aqui é esse privilégio que nós temos de proclamar o Evangelho. E o que Paulo diz, ele está falando a respeito desses irmãos aqui. Ele fala: quando eu penso em tudo o que vocês fizeram, ele fala, eu percebo o amor de vocês. E eu me sinto amado. Por isso eu confio em vocês. Irmãos, se nós permitirmos na nossa vida essa estreita relação fraternal, a gente vai poder desfrutar de um relacionamento uns com os outros, porque nós estamos focados nas mesmas coisas. Amém? A gente está focado nas mesmas coisas. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é Cristo. A gente vai chegando num determinado tempo da nossa vida e caminhada cristã, e até de ministério pastoral, que a gente vai sabendo lidar com certas coisas. Porque essa questão de viver num corpo, edifício, como Paulo fala, bem ajustado, corpo, família. Às vezes a gente para pensar nisso e fala assim, isso é complicado, hein? Porque é um exercício de mutualidade. Então você tem que conhecer a pessoa. E você não vai mudar a pessoa. Você tem que pedir para Deus: Senhor, muda o meu coração. Por isso que a igreja é um lugar maravilhoso, porque é aqui que nós aprendemos e Deus vai mudando o nosso coração, para a gente aprender a lidar com as pessoas. A igreja é um lugar, não há um lugar como a igreja, para nós aprendermos a nos relacionar com o outro. Por isso que o cristão, quando ele vai para o trabalho, porque a gente vai sair daqui a pouco aqui, a gente vai para o trabalho. Alguns vão para o trabalho, outros vão para casa, amanhã vai para o trabalho, para as suas atividades. E aí,
A gente faz essa diferença toda na sociedade porque nós carregamos no nosso coração essas virtudes que o Espírito Santo nos dá para podermos exercer a vida cristã na prática, na vida das pessoas. Enquanto lá na empresa o negócio está pegando fogo, você é aquela pessoa que diz assim, não, vamos. Você promove a paz. Você promove a comunhão entre as pessoas. Tem dois lá querendo se pegar, e o outro. E você é aquela pessoa que vai trazer o quê? A paz. É o elemento pacificador. Por quê? Porque você tem algo que é Jesus. E na igreja não é diferente. Não é diferente. Por isso Paulo ele vai nos falar que uma igreja unida por laços afetivos, ela possui eterna misericórdia de Cristo Jesus. Nos relacionamentos entre os irmãos. É o que diz o verso 8. Não existia apenas comunhão ou algo em comum. Havia um povo unido que pensava aqui no Evangelho e defendia o Evangelho, que havia entendido a sua mensagem. E por isso, essas pessoas elas caminhavam para realizar algo em comum. Quando a igreja entende isso, irmãos, que é isso que é o mais importante na vida da igreja, é isso que nos torna pessoas aqui unidas, laço fraterno. Quando a gente começa a compreender isso, essas coisas que acontecem muitas vezes, o pastor estava me falando hoje, ele chegou de manhã, ele conversou comigo, aí ele falou, ontem eu levei o grupo de louvor da igreja, e são 32 componentes do grupo de louvor, levei para uma casa, fiz um churrasco com eles, aí eles se alegraram, aí depois eles queriam botar a conversa em dia, né? Aí foram lavar a roupa suja, né? Aí eu fiquei preocupado, falei, pastor, como é que foi? Eu falei, não, graças a Deus houve quebrantamento, eles oraram, eles choraram. Eu falei, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui com um único propósito, é a glória do Senhor. Amém? Esses irmãos, eles tinham algo em comum. Essa é a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho é que o Evangelho gera laços fraternais. Paulo está falando, o Evangelho gera ternos afetos de misericórdia. A gente sabe que é bom e agradável estarmos juntos, amarmos uns aos outros, a gente sabe disso. Apesar das vezes nós termos gostos e opiniões diferentes. A gente tem. A gente tem preferências, mas ainda assim, nós amamos uns aos outros. A gente tem preferência, a gente pode ter até preferência política diferente. E continuar se amando. A gente tem time diferente aqui e continua se amando. A gente tem, irmãos. Porque a igreja de Filipos, ela entendeu que o que era importante aqui na convivência, e que toda igreja deve entender, é que o que nos une, e a razão do nosso relacionamento e da nossa comunhão é Cristo.
é termos esse propósito de levarmos o Evangelho de Cristo. Essas coisas, elas não podem nos dividir. Ainda que nós tenhamos realidades sociais e intelectuais diferentes, Paulo ele está nos ensinando que a igreja ela é vinculada por ternos afetos de misericórdia. Isso vem de Deus. Nos momentos de sofrimento, de alegria, como a gente viu aqui, momentos de oração, irmãos que estão precisando muito das nossas orações, irmãos, a família, nós sofremos com esses irmãos e nos alegramos com esses irmãos. A gente se alegra quando o irmão, ele compra uma casa, mesmo que você ainda não tenha e está pagando aluguel, você se alegra como se ela fosse sua. Amém, irmãos? Porque nós somos a família, não tem diferença. Porque o que é mais importante não é isso, o mais importante nisso é Cristo. Então, participar em comunhão é você estar lutando junto com outros irmãos por Cristo. Isso é parte da obra que Deus está fazendo em nós. E aí Paulo ele vai falar, no início do verso 8, a gente lê, pois minha testemunha, ele fala, é Deus. É como se ele afirmasse assim, ó, o que eu estou falando para vocês é tão sério, mas é tão sério, que Deus é minha testemunha, o meu amor por vocês não é brincadeira não, é isso que ele está dizendo. O meu amor que eu sinto por vocês não é brincadeira. Por isso que Paulo era grato a Deus por tudo aquilo que aqueles irmãos fizeram pela proclamação do Evangelho. Aquela igreja sustentou Paulo financeiramente, através das orações. O que eles fizeram pela proclamação do Evangelho, quando Paulo passou por necessidades, eles levantaram oferta, sustentaram o ministério dele. E isso não aconteceu poucas vezes não, irmãos. E é por isso que ele sempre recordava, dava graças por aquela igreja. Ela não era uma igreja perfeita não. Tinha problemas ali. Teve problemas até na área da comunhão. Mas era uma igreja, irmãos, unida por laços fraternais. Na nossa caminhada cristã, a Igreja Batista da Ponta da Praia, ela precisa estar cada vez mais unida por ternos afetos de misericórdia. E aí ele fala no verso 9, que uma igreja unida por laços afetivos, ela ora para que o seu amor seja abundante. Olha, eu vejo algo aqui impressionante, porque os pedidos de oração, geralmente eles giram em torno de como uma pessoa se sente. Se ela está doente ou não. Ou se a situação dela é uma situação favorável ou se é uma situação difícil. Eu creio que há um lugar para esse tipo de oração. Eu acredito que é útil você perguntar para uma pessoa pelo que nós podemos orar por ela. Mas eu creio que pode haver algumas coisas, veja irmãos, algumas coisas pelas quais nós devemos orar além dos nossos pedidos. Quando os autores bíblicos, eles oram ou eles pedem oração, geralmente há uma conexão muito mais profunda com o pedido.
Paulo, ele se alegrou que a igreja participasse do evangelho. Ele se alegrou e ele agradece ao Senhor por eles. Mas quando ele volta ao seu pedido, e o pedido de oração dele é o seguinte: olha, eu quero que o amor dessa igreja aumente ainda mais. Esse é o pedido de Paulo. Você sabe qual era a situação de Paulo aqui? Ele estava preso. Mas o pedido de oração dele é: eu quero que os irmãos dessa igreja, o amor por Cristo, aumente ainda mais e mais. Veja, para a gente atingir a maturidade, a gente fala muito sobre maturidade, o primeiro passo é crescer no amor. E a oração era para que os cristãos aqui crescessem no amor. Mas não é qualquer amor. Amor aqui não é um mero sentimento. Paulo ora para que eles tivessem discernimento, para que eles provassem aquilo que era excelente. É isso que ele está dizendo. E esse discernimento deve levar aqui os crentes a escolherem as coisas boas e rejeitarem as coisas ruins. O sentido aqui no original é um termo muito usado para provar o metal, para provar a moeda, para verificar se aquela moeda era realmente uma moeda genuína. Então Paulo está afirmando que a sua expectativa aqui é que cada cristão conheça o evangelho de uma tal maneira que ele possa analisar se algo é verdadeiro ou se é falso. Para que um jovem ele possa dizer assim: não, isso aí está errado, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E ele também tenha a capacidade de dizer para o seu irmão: não faça isso, porque isso daí que você vai fazer é errado. Deus não se agrada disso. É desse amor que ele está falando. Não é um mero sentimento, mas é uma capacidade que você vai adquirindo, uma maturidade, que você tem a capacidade dada por Deus de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É a capacidade que você tem de se relacionando melhor com os seus irmãos e conhecendo mais os seus irmãos, você tenha como ajudá-lo da maneira correta, segundo a vontade de Deus, e você saiba ajudá-lo corretamente. Para que isso aconteça, você tem que buscar um nível de relacionamento muito maior. Não é só aquele aperto de mão, eu sei que às vezes não dá para a gente ter, mas que você possa crescer nesse relacionamento. Por isso que igreja é vida na vida das pessoas, é a gente crescer. Muitas vezes essa pressa, essa correria nos impedem de termos uma comunhão mais profunda com os nossos irmãos. E Paulo está afirmando que essa expectativa é que cada cristão conheça o evangelho de uma tal forma que ele possa analisar se aquilo é bom para a minha vida ou não. Se as escolhas que eu vou fazer, elas são boas ou não para a minha vida. Nem tudo é importante para a sua vida cristã. Nem todo interesse ou compromisso é algo que Deus considera como excelente. Nem tudo é digno de louvor. Nem tudo. Então, o amor, caracterizado aqui pelo conhecimento e pelo discernimento, ele consegue ver isso.
Ele consegue enxergar isso. Ele pode olhar a vida e registrar as coisas que importam e as coisas que não importam. Ele pode tomar decisões excelentes. E elas não vêm naturalmente, mas elas vêm de um amor caracterizado pelo conhecimento, pelo discernimento. Por isso que a segunda parte do verso 10, ela diz, para ser sinceros e irrepreensíveis, inculpáveis. O cristão, ele jamais se converte ele se torna causa de tropeço para outra pessoa. O cristão sincero não. O cristão sincero, ele está isento de contaminação, ele não tem medo de ser exposto à luz. Para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Isso deve nos motivar, irmãos. Como é que o amor deve se manifestar? O verso 11 diz assim: o amor, ele tem que se manifestar dessa forma aqui. Cheios do fruto do quê? De justiça. O desejo de Paulo aqui é que os filipenses, eles se tornem o quê? Frutíferos. O que se espera de nós? De todos nós aqui. É que nós frutifiquemos. Qual é a fonte do fruto da justiça? A fonte é por meio de Jesus. A gente não produz frutos por nós mesmos. Não é produção nossa, exclusiva. A seiva que nos faz frutificar, que nos torna pessoas frutíferas, é Cristo. Porque é dele que vem a força, é dele que vem o poder. O que existe de bom em nós, irmãos, é obra de Cristo. Então qual é o propósito final aqui da apresentação do fruto da justiça no dia de Cristo? É o que ele diz na última parte do verso 11. Ele fala, o propósito final da vida do cristão é a glória e o louvor de Deus. Por quê? Porque tudo vem dele. Tudo é por meio dele e para a glória dele. A gente pode tirar aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro é que, irmãos, nós devemos nos encorajar e devemos encorajar os nossos irmãos. Lembrando que o Senhor que começou a boa obra, que é o que ele diz nos versos anteriores, ele vai completar essa obra. Você crê nisso, irmão? Amém? Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Às vezes nós temos gente na igreja que está totalmente desmotivado, desanimado, que está realmente numa situação, eu diria, espiritual, difícil. Qual é o nosso papel? Encorajar esses irmãos. Abraçar esses irmãos. E dizer para esses irmãos, irmão, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Portanto, conte comigo. Nós vamos estar orando juntos. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, como igreja. Segunda coisa é, a igreja precisa orar pedindo ao Senhor que nos ajude a crescer em amor. Mas amor com conhecimento e discernimento. Para que nós possamos aprovar as coisas excelentes na vida diária. Então a gente precisa pedir a Deus isso. Senhor, me ajuda a crescer.
ter maturidade. Uma outra questão importante também é que o progresso na vida cristã não é um peso a mais na nossa vida. Pelo contrário, é um privilégio. Não é algo que nos aprisiona, mas sim que nos liberta. Não é um conjunto de leis que nós vamos seguir agora, eu tenho que ficar preso nisso aqui. Antes é um relacionamento de amor para com Deus. É algo maravilhoso. Por isso, nós agradecemos ao Senhor. Então, meu querido, que nós possamos buscar na nossa vida esse relacionamento. E possamos viver como igreja em ternos afetos de misericórdia, em amor, para a glória de Deus. Amém? É um exercício na nossa vida. Que a gente possa viver dessa forma. Para que a gente possa amar os irmãos. E também nos sentirmos amados por eles. Então é muito bom isso. Saber que tem um povo orando por você. Saber que tem gente que, no momento que você está passando por dificuldade, essas pessoas estão intercedendo pela sua vida. Que elas oram por você. Apesar das circunstâncias, você tem uma igreja que demonstra amor através das orações. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos continue ensinando a crescer em amor para a glória de Deus. E que possamos dar frutos, sermos frutíferos e provarmos as coisas excelentes, aquilo que agrada ao Senhor. Que possamos ser assim, para a glória de Deus. Amém? Que você não seja mais aquela pessoa de 10 anos atrás, quando você conheceu a Jesus, mas que você possa estar se tornando a cada dia uma pessoa melhor para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra na nossa vida. Maravilhoso. Ele vai nos aperfeiçoando, nos tornando melhores, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Toda a religiosidade, toda a tradição, que isso caia por terra em nome de Jesus. Amém? E que fique realmente apenas o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Eu fico feliz de ver a igreja 54 anos depois, né? E fruto de trabalho de pessoas que começaram um trabalho, plantação de uma igreja. Assim como Deus usou aquelas vidas lá no passado, Deus continua usando a sua vida aqui também. Quando Paulo fala, eu quero que o amor desses irmãos aumente, ele não está dizendo aqui que eles não tinham amor, mas que a partir do amor que eles já tinham, eles tinham amor, que o amor aumentasse ainda mais. A gente não ora assim, né, irmãos? A gente não ora desse jeito. A gente ora por uma série de coisas. A gente ora por muita coisa. Mas a gente não fala assim, Senhor, eu quero que o meu amor pelo Senhor aumente. A gente não ora pelas coisas excelentes. Paulo, ele nos ensina aqui que há coisas muito importantes que nós devemos colocar nas nossas orações. E essa é uma delas. Essa é uma delas. Porque essa carta nos ensina uma coisa.
que a nossa alegria, ela deve existir independente da situação. Mas você vai falar assim, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor não sabe a situação que eu estou passando, pastor. Eu falei, olha, eu sei que deve ser difícil. Mas a alegria que Paulo nos ensina aqui é uma alegria ultra circunstancial. A alegria é no Senhor. Eu sei que você já sentiu essa alegria. De estar passando uma prova, mas está sentindo uma paz que só Cristo pode dar. Eu sei que você já sentiu essa paz. Você está passando por uma situação tão difícil na sua vida, mas vem aquela paz do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que conforta você. Você estava a ponto de ir fazer bobagem, mas aí o Espírito Santo vem e traz a paz que excede todo entendimento. Essa é a alegria que nós precisamos, irmãos. É essa alegria que a igreja precisa. Porque a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma situação de muita crise. Nós estamos rodeados de mentiras, de imoralidades, de coisas que o Senhor abomina, no meio de perversão, de tudo quanto é coisa que não agrada ao Senhor, injustiças, mas no meio de tudo isso, no meio desse furacão, eu posso dizer, o Senhor, como Davi fala no Salmo 11, ele fala, o Senhor é o meu refúgio. Se os fundamentos caírem, o que pode fazer o justo? Pastor, o que eu posso fazer numa hora dessa? A resposta que Davi fala é, o Senhor é o meu refúgio. Nós temos esperança, irmãos. Amém? A igreja tem esperança. E a nossa esperança, ela está no Senhor Jesus. É isso. Se você perder essa esperança, meu querido, aí vai ficar difícil. Mas se você carrega no seu coração essa esperança, a qualquer situação, luta, você vai enfrentar, não na sua força, mas na força do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas desistirem de um lugar como esse, de uma comunhão como essa que é a igreja. Não tem como a gente viver a vida cristã fora da comunidade de fé. Não há possibilidade. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. É impossível você viver a vida cristã sozinho. A vida cristã é para nós vivermos na comunidade de fé, orando e recebendo as orações dos irmãos. Você acha que eu, pastor Wesley e pastor Ezequias, a gente não precisa dos irmãos? Porque nós somos pastores? Nós precisamos muito dos irmãos. A gente precisa muito da igreja, irmãos. É confortador quando um irmão fala para nós assim, pastor, estou orando pelo senhor e pela sua família. Irmãos, é como se a gente tivesse ganhado aquele dia. Porque você não sabe como é que é a pressão. Como que é a batalha é grande. A luta é grande. E você recebeu uma palavra dessa. Eu estou orando por você. A gente consegue essa maturidade, crescer, ser encorajado, é na comunidade.
é no convívio com os irmãos. É maravilhoso. Abraçar os irmãos, receber o abraço fraterno dos irmãos. É só na igreja. Por isso que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Amém? Então eu fico